E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente trocar umas ideias sobre uma coisa que eu tava pensando outro dia. Gente, já faz mais de 2 décadas que a Panini se tornou a cara da Marvel no Brasil. Sim, lá em janeiro de 2002, a Panini se apresentava como a nova casa da Marvel no Brasil, o lugar onde os fãs encontrariam os quadrinhos da Casa das Ideias. Posteriormente, ela também assumiria as publicações da DC e, diante disso, já são mais de 2 décadas, 22 anos, onde a Panini está à frente das publicações da Marvel, um pouco menos das publicações da DC, e não dá para negar que hoje a gente pode ter aquilo que eu vou chamar aqui de geração Panini. Mas por quê? Porque nesse prazo aí de 2 décadas, muitas pessoas iniciaram sua leitura, o seu conhecimento, de quadrinhos da Marvel e da DC por meio da Panini. Eu poderia ser chamado aí de geração Abril, porque eu comecei a ler quadrinhos ali no período da Editora Abril, outros ainda uma geração RGE, Block, Ebal, quem sabe, mas o fato é que a Panini hoje, em termos de Marvel, por exemplo, é a editora que há mais tempo está publicando a Marvel no Brasil, uma vez que a Editora Abril foi de 1979 até dezembro de 2001, e a Panini rompeu essa marca. E isso é algo importante, porque por mais que a gente muitas vezes reclame da Panini, reclame de preço, reclame de, às vezes, erros editoriais e seja lá mais o que for, atrasos e afins, não dá para negar que é um grande feito estar aí há mais de 20 anos publicando Marvel no Brasil e também aí há bons anos, publicando a DC. E isso é importante. E é importante por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa geração Panini, ou seja, essa turma que começou a ler quadrinhos a partir da Panini, muita gente voltou a ler quadrinhos de super-herói também no período da Panini. Eu sou um deles. Haja vista que eu tive lendo quadrinhos da Marvel ali, comecei em 1987, fui até mais ou menos 1994, e dali eu parei e só voltei em 2006. E se eu for considerar 2006 até agora, eu tô lendo quadrinhos da Marvel pela Panini e da DC há mais tempo que eu li, acompanhando periodicamente na Editora Abril. Então eu sou meio que uma geração aí que está um pé em cada um, Tem um pé na Editora Abril, onde eu comecei a ler gibi, e o meu outro pé na Panini, onde eu retornei a ler gibi e continuo lendo gibi, consumindo quadrinhos de Marvel e DC. E essa é uma questão importante. Mas por quê? Porque dentro disso, além de ser um marco, essa longevidade da Panini, é também um período onde muitas coisas foram sendo transformadas, onde coisas foram sendo mudadas. Por quê? Porque a Panini começa trabalhando com todos aqueles mix, seguindo mais ou menos aquilo que a Editora Abril fazia, porque, por exemplo, a Editora Abril tinha lá os grandes heróis Marvel, A Panini veio ali com um Marvel Apresenta, alguma coisa desse tipo, seguindo ali mais ou menos aquelas mesmas estruturas até ela ir assumindo ou formando a sua própria característica, a sua própria cara. E diante disso, a gente foi vendo tentativas como os maiores clássicos, que tinha aquela distribuição setorizada, então ia para São Paulo e para o Rio e ocasionalmente ia para outras regiões do país, e encadernados via de regra bem caros, haja vista que uma mensal estava R$ 6,90 e custava 30 conto um encadernado, tentativas também que foram feitas ali nas bibliotecas históricas e por aí adiante, mas que são coisas que vão marcando essa construção da Panini. E ao mesmo tempo, teve aquele fórum da Panini também que eu participava, onde eu acabei conhecendo bastante pessoas, e ali tinha uma dinâmica interessante entre os leitores, e de vez em quando algum editor da Panini aparecia ali naquele fórum, e aí a coisa virava uma bagunça ali no fórum, porque todo mundo queria falar com o cara e tudo mais, e era muito ocasional quando isso acontecia. E a gente foi vendo a Panini passando por mudanças, passando por transformações, trazendo umas coisas diferentes,
e abraçando também depois todos os títulos aí da Vertigo, né, ou da Vertigo, se você preferir, e publicando e tentando publicar tudo sem ficar parando as coisas no meio, onde, por exemplo, várias publicações que haviam saído por outras editoras não foram concluídas, a Panini veio e se esforçou para fazer isso funcionar, e isso tudo são coisas positivas, né? Mas por quê? Porque existe, obviamente, todas aquelas coisas negativas que a gente via de regra está reclamando, que via de regra a gente está apontando, que via de regra a gente está questionando, mas a ideia aqui não é só pensar nesse lado negativo, ou pensar em preço ou coisas desse tipo, mas dar uma refletida sobre essa jornada e como nós, como leitores de quadrinhos, colecionadores de quadrinhos, estamos envolvidos nessa jornada, como essa jornada de mais de 2 décadas também foi mexendo no nosso jeito de pensar colecionismo, de pensar a nossa coleção, de pensar a forma com que nós vamos ter a nossa coleção. Por quê? Porque de um conceito que às vezes a gente comprava tudo que saía de mensal, por exemplo, de Marvel e DC, hoje a gente já pensa em títulos mais selecionados, porque além do preço, existe muita coisa que a gente não está interessado e tudo mais, e antes existia muitas vezes na gente sem aquele desejo de acompanhar tudo, saber de tudo que está acontecendo, e hoje muitas vezes a gente está mais interessado no que está acontecendo com um grupo de herói, com um personagem específico, e não com esse todo, porque foi de alguma forma também moldando o nosso jeito, né? Aquilo que a gente às vezes fazia questão de comprar por mês, hoje a gente quer que saia encadernado, e isso tudo foram processos de maturação e de mudança que foram surgindo a partir justamente desse elemento da presença da Panini na vida da gente. E não só isso, eu acho que a Panini tem 2 momentos que eles são muito importantes. E aí não é uma virtude da Panini, na minha opinião, mas é virtude de quem estava à frente. O primeiro momento importante na Panini, ou um momento importante na Panini, é justamente estar na figura do Levi Trindade. Levi Trindade foi um cara de visão. Um cara de muita visão, diga-se de passagem, dentro da Panini. Uma das questões que o Levi fez muito bem foi justamente tornar-se a cara da Panini, né? Ele foi o cara que virou essa ponte de comunicação, onde gibitubers podiam conversar com ele, era ele que ia falar o que ia vir aí pela frente, ele que respondia as dúvidas, ele que tentava explicar por que as coisas não estavam saindo como planejado. Enfim, o Levi dava a cara para bater muitas vezes. E também foi na gestão do Levi que a gente pôde, por exemplo, ter a coleção histórica Marvel, né, que foi um negócio bacana, e eu, por exemplo, fico muito satisfeito com a coleção histórica Marvel, porque ali eu tive bastante coisa do Hulk publicado em 12 encadernados, e foi uma coisa que também chamou a atenção de leitores antigos que muitas vezes não estavam lendo gibi, mas por conta da coleção histórica Marvel, voltaram a ler porque foram pegar ali outras publicações antigas que haviam saído em formatinho e que agora estavam num formato bacana, ali num encadernado, num papel offset, uma capa cartão, e na época com preço assim acessível, e que foi bacana fazer as coleções, e que chamou gente para perto da Panini, chamou gente de volta ao colecionismo. E não só isso, é justamente nesse período também da Panini que nós fomos ter as histórias sem alteração, que a gente foi ter as histórias de forma completa. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos aqueles quadrinhos de formatinho, aquelas histórias antigas, todos não, né, ou uma boa parte, né, dessas histórias, que tinham lá a cronologia da Editora Abril, os cortes de página, as mudanças de desenho e tudo mais, a gente pôde ter muitas dessas histórias na íntegra, sem ter problema nenhum, tudo certinho, e isso foi bacana, é uma experiência bacana, e eu achei interessante isso porque eu já vi gente reclamando que a Panini, por exemplo, pega um quadrinho desse antigo e traduz tudo,
né, e não corta nada e tudo mais, e eu falo, cara, isso deve ser preguiça de ler, porque a gente queria o negócio sem cortes, queria tudo na íntegra, e agora a gente vai reclamar por causa de quantidade de balão ou quantidade de coisa para ler. É brincadeira uma coisa dessa? Mas por quê? Justamente porque a gente pode ter hoje na coleção, por exemplo, eu tenho todo o Hulk do Bill Mantlo sem nenhuma alteração, sem nenhum corte, sem nenhuma mudança de arte, e isso para mim é legal. Então, foi justamente dentro dessa geração Panini que a gente obteve isso, e foi por conta também da visão do Levi Trindade, de enxergar isso, de trazer essa possibilidade dentro da coleção histórica Marvel. Havia feito algumas tentativas, né, nos maiores clássicos, mas de alguma forma não foi exatamente para frente como queria. Mas a coleção histórica Marvel funcionou bem e abriu portas para outras possibilidades. E não só isso, tem um outro cara que, na minha opinião, também é muito importante nesse desenvolvimento da Panini naquilo que se quer fazer, que no caso é o Leonardo Ravege. O Leonardo Ravege é um cara também com muita visão, onde a Panini, por quanto dele, da visão dele, da experiência dele ali também na Europa, de poder trazer para o Brasil publicações que pareciam distantes de serem publicadas, como por exemplo os Omnibus, a própria coleção clássica Marvel, ou ainda as edições absolutas e por aí adiante. Mas essas coisas são caras, mas ao mesmo tempo elas eram distantes. E também foi na própria gestão dele, né, que ele também trouxe as Epic Collection. Ou seja, o Ravege, ele teve uma visão bacana de conseguir colocar determinados formatos, determinados produtos que pareciam muito distantes da nossa realidade e que ele caçou caminhos que fez dar certo, né? E isso é uma questão de visão. Então eu acho, por exemplo, que a Panini perdeu sob muitos aspectos quando perdeu um cara igual o Levi Trindade. Quando o Ravege saiu também, na minha opinião, a Panini deu uma andada para trás e está aí se ajustando. Ah, João, não é assim. Bom, isso é a opinião de cada um, né? Para mim é assim, sabe? Então hoje ela está se ajustando e está caminhando. Mas o Ravege, na minha opinião, fazia bastante diferença. E não só isso, ele também era ele sempre mantinha aberto aí com muita gente as portas abertas para comunicação, até comigo, que de vez em quando entrava em contato com ele pelo Instagram, e ele respondia minhas perguntas. Eu tinha algumas dúvidas lá, ele respondia, e tudo caminhava assim de uma forma que ele procurava, pelo menos de alguma maneira, trazer uma resposta para aquilo que eu estava ali com dúvida, que ia sair, não ia sair, por que atrasou, o que aconteceu. Então, são duas pessoas que foram importantes, na minha opinião, para o desenvolvimento da Panini e para a aproximação da Panini com o leitor, né? Até porque as lives de lançamento, né, com o Ravege, elas tinham uma forma diferente até mesmo de condução, né? Elas caminhavam bem. Hoje a Panini tem optado por fazer os vídeos prontos, né, ali, coisa e tal, com os lançamentos, e não mais essas lives. Pode ser por demanda, pode ser por dificuldade de juntar todo mundo ali numa live e tudo mais, mas funcionava bem com o Ravege. Então são coisas que a gente foi vendo e foi percebendo, né, mudanças a partir justamente dessa geração Panini. Essa geração Panini que perdura, essa geração Panini que, na minha opinião, vai perdurar mais ainda e que nos permitiu ver mudanças, né? Hoje a gente tem Pocket DC, hoje a gente tem os Omnibus, edição absoluta, Epic Collection, as mensais e tantos outros formatos, e num volume de publicação, né, que outrora parecia ser algo muito distante, mas que hoje está aí diante da gente e que tem esses aspectos que são positivos e, óbvio, tem tropeços no meio do caminho, tem balão que ficou em branco, tem coisa que não foi traduzido direito, tem problemas ali às vezes com a qualidade de impressão, isso e aquilo, mas essas coisas acabam, infelizmente, né, fazendo parte também da história, mas eu acho que, na soma geral, a Panini acabou também marcando história, porque pessoas conheceram os super-heróis por meio das publicações da Panini, e muitos leitores antigos voltaram a ler quadrinhos por conta da Panini, e outros
leitores mais jovens acabaram também conhecendo histórias antigas, também por conta das publicações da Panini. Mas por quê? Porque muita gente não quer saber dos formatinhos. Muita gente quer saber, sim, que saia num formato bacana e num formato americano, coisa e tal, para ele poder ter essas histórias e tê-las sem cortes, né? Então são situações, né? Eu sou lá da geração Abril, mas eu diria que eu também sou dessa geração Panini, porque foi a época que eu voltei a ler quadrinhos e ainda faço parte dela. E bem ou mal, né? Mesmo que às vezes tenha essa coisa de amor e ódio, né, entre o colecionador e a Panini segue em frente. A gente segue lendo quadrinhos, segue lendo gibi e esperando que a Panini faça um trampo legal, um serviço legal para a gente ter sempre uns quadrinhos bacanas para a gente poder ler. Se muitas vezes as histórias atuais não estão agradando, a gente ainda tem as opções aí em outros formatos, né, de histórias antigas para a gente poder também estar aí sempre com os nossos queridos gibizinhos na nossa mão e curtindo fazer aquilo que a gente curte tanto, que é ler quadrinho. Enfim, essa é a geração Panini, um tempo, 2 décadas, que nos faz pensar, né, sobre colecionismo, sobre o papel da Panini nisso tudo e como que a gente viu mudanças, né, nessa trajetória toda. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E aí, tu faz parte da geração Panini, antes, tá aí, tava numa transição, tá com um pé aqui, outro pé ali, enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês, e eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.